pessoal, tudo bem? Bem-vindos a este episódio número 003 do Estúdio T-Talks. Eu sou a Juliana Sesson, essa é a Pris Amberlan, minha sócia. Nós somos as hosts deste programa e sócias fundadoras da Estúdio T Consultoria Arquitetura, empresa que trabalha com todo este universo da arquitetura legal. O tema de hoje é capacitação e treinamento dos escritórios de arquitetura, e a nossa convidada especial é a arquiteta Cristiane de Lima Machado. Ela que é arquiteta e urbanista, formada pela Uniriter, possui MBA em Gestão de Pessoas pela USP, é sócia CEO do escritório Roseli Melnick Arquitetura e Interiores e vice-presidente da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA Rio Grande do Sul, para o biênio de 25-26. Atua na operação de gestão geral do escritório, bem como prospecção de terrenos para os novos projetos, legalização dos empreendimentos e projeto executivo. Muito bem-vinda, Cris. Obrigada pela participação, Cris. Estamos adorando te ter aqui. Gurias, muito obrigada, em primeiro lugar. Super agradecida pelo convite. Ele, por si só, já é um carinho no coração, assim, para tudo que a gente desenvolve, por tudo que a gente faz pela arquitetura. Que joia. Fala um pouquinho de ti. Como é que tu começou nessa vida? Onde é que tu... Como é que tu foi parar nesse universo? Olha, sinceramente, eu não sei muito bem como é que eu vim parar nesse universo. Eu sou do interior, eu sou de uma família que não temos arquitetos, nós temos muitos advogados, né? A gente diz muito no escritório que como arquitetas nós somos celebres. Tudo né? certo. Então, isso é um pouquinho da minha fala, porque eu acho que assim, eu tô nessa linha, acho que não é de graça, eu acho que ele vem de uma coisa muito mais interna, porque era uma das minhas opções, né? Ou faço direito ou faço arquitetura, né? Então, a gente vai para arquitetura dentro da área que brilha teu olho. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar. A arquitetura, ela tem muitos vieses, pode ser paisagismo, pode ser arquitetura de interiores, pode ser urbanismo. Uhum. Temos muitas gamas, assim, né? Um leque de opções, um leque né? de opções. E sempre foi essa área que realmente foi a área onde eu me encontrei. Então, como tu falaste, eu sou da Uniriter. Na minha época de formatura, eu era da Ritter Reis, né, que era uma faculdade, hoje é uma universidade. E eu me formei em 94, então este ano eu fiz 24 anos, 30 anos de 30 anos de formada. 30 anos de formada. Nossa, né? super experiência. Depois que passou, que a gente se deu conta, eu e algumas colegas minhas que nos formamos juntos, a gente nem comemorou esses 30 anos, né? Foi um ano puxado para todo mundo. Que joia. Sim, são 30 anos de muita dedicação e muito trabalho. Dentro do escritório Roseli Melnick já são 24 anos, né? Então, realmente é praticamente vida, né, Cris? A vida profissional, ela acontece ali dentro, né? Foi crescendo, nós éramos um escritório, é um escritório que já tem muitos anos, né? E também foi se transformando, um escritório que tem aí mais de 40 anos de estrada, mas eu já estou nele há 24 anos, há 24 anos, como eu falei. E esse foi um dos meus papéis dentro do escritório, né? Quando eu entrei, era um escritório já fazia construção civil, empreendimentos imobiliários, mas também era muito voltado para a arquitetura de interiores, um escritório renomado dentro dessa área, né? E eu entrei e pude contribuir muito para o escritório com essa parte da parte de legalização, que já era uma coisa que eu gostava muito, que eu conhecia, e nos processos de projeto executivo e detalhamento também, que eu, ao longo deste período inicial da minha carreira, eu já estava me empenhando e trabalhando, era uma coisa que é de mim, é um viés mais técnico, né? Eu acho que o importante da gente trabalhar é trabalhar realmente com aquilo que nos faz bem e que a gente gosta. Que muita gente acha realmente uma chatice, né? A gente sabe. A gente sabe muito bem disso. Mas eu não sei porque é realmente aquilo que a gente gosta. E graças a Deus que é assim, porque... Se todo mundo gostasse da mesma coisa, o que seria da arquitetura? Né? Exatamente. É verdade. O que seria da arquitetura dos prédios maravilhosos sem alguém que fizesse eles viabilizarem, eles saírem Exatamente. E a gente tem que estar ali criando de uma forma diferente, né? A gente faz com que toda aquela criação, a parte de criação mesmo, a parte artística, ela tem que virar realidade, né? Ela é um empreendimento, é a casa de alguém, é a vida de alguém. É um sonho, né? É um sonho, exatamente. Então, assim, ninguém vai morar num local que é um lugar para morar que semana que vem vai mudar. Exatamente. É um projeto de vida, né? Então, a gente faz parte do projeto de vida das pessoas. Que legal. E Cris, conta um pouquinho, então, da história do escritório Roseli Melnick. Então, já dei uma pinceladinha inicial, né? Então, a gente era um escritório realmente
já voltado, quando eu iniciei, já voltado para empreendimentos imobiliários e também muito forte na parte de arquitetura de interiores, tá? A gente trabalhava com muitos empreendimentos. Quantas pessoas, mais ou menos? Só pra gente ter uma noção de dimensão Hoje, assim, do escritório, porque a gente, né? Hoje nós somos mais ou menos 30 pessoas no escritório, né? E a gente tem também alguns agentes externos que nos ajudam Parceiros, ali. né? Parceiros externos importantíssimos e já de longa data, de bastante tempo. São pessoas que a gente super confia para aqueles momentos onde a gente... Que bom, aperta. Não consegue dar, não tá conseguindo dar conta do que tá acontecendo ali dentro, né? E realmente precisam ser pessoas internas ou externas que nos representem, que representem aquilo que a gente acredita enquanto arquitetura e aquilo que a gente quer entregar como trabalho, né? Então, hoje, realmente, a gente pode se considerar um escritório de grande porte. Sem né? dúvida. E então é um escritório que a gente também tem, a gente tem um jargão que a gente usa muito, mas que muito nos representa, que a gente trabalha do terreno à almofada. E isso é uma realidade, e isso é também um diferencial. Por quê? Porque a gente também tem a capacidade, então, de, ao elaborar um projeto, ao estudar um terreno, entender intimamente o que funciona para as pessoas, o que funciona na vida das pessoas, né? Por essa expertise da arquitetura de interiores, por essa expertise de legalização, de poder ofertar para o teu cliente o que ele pode fazer naquele local. Então, a gente trabalha realmente desde o início até o final. Sim, a linha inteira do empreendimento. Todo o escopo. É a linha inteira até o cliente final. E isso não é uma realidade universal. Não. Ele é um diferencial da nossa empresa. Porque no mercado a gente está dividido de outra maneira, né? Na Normalmente maioria é dos mais casos, nichado, né? É mais né? nichado, A exatamente. gente trabalha só mais com empreendimentos imobiliários, trabalha mais com arquitetura de interiores, então a gente realmente passeia ou transita por tudo isso. Vocês são tipo de arquiteto bombril, gente. Faz tudo. Não, e o legal é de envelopar também até as áreas condominiais e todo o empreendimento com arquitetura de interiores, né? Eu penso que se tinha antigamente de uma arquitetura boutique, que era algo que o arquiteto pensava desde o início do terreno, da prospecção, aí partindo para o conceito do projeto e posterior até o mobiliário. A gente nunca quis perder. Isso foi uma coisa que a gente sempre se repensou a cada momento de crescimento, o que a gente queria ser, né? Vamos ser um escritório boutique pequeno? Eu disse, não, até que chegou um momento que a gente resolveu que a gente quer ser um escritório boutique grande. E por que não? Exatamente. Né? Por quê? Porque a gente, entre nós sócias, nos encontramos nas nossas diferenças. Então, cada uma complementa o trabalho da outra, né? Então, assim, a gente foi se organizando. Teve um momento lá no início que era tudo muito junto e misturado. Conforme a gente foi crescendo, a gente viu que a gente precisava se organizar e separar. E a cada passo que a gente ia dando, a gente via que a gente precisava se organizar separadamente e em conjunto. E a gente precisa que essas coisas, isso é uma certeza que a gente tem hoje, que todas essas gamas precisam se conversar e se dar. Elas têm que ser separadas por uma questão de organização, para poder a gente saber o que está fazendo. E ter especialidades, porque ninguém é especialista em tudo. Sim, ninguém faz tudo, né? Exatamente. Bem feito, tu tem que ser especialista na tua área, mas tu tem que conhecer o que os outros fazem. Até para saber a quem tu pede apoio, a quem tu chama, em que momento do projeto tá, o que tu precisa. Até pegando esse teu gancho, Cris, então nos conta, são quantas sócias, como é que é feita a hierarquia dentro da equipe? Nós somos 4 sócias patrimoniais e o nosso escritório é uma sociedade de serviço, então todo o nosso corpo técnico é uma sociedade uniprofissional, então uma sociedade de arquitetura, 4 sócias patrimoniais e as sócias de serviço, tá? Nós 4 sócias nos organizamos da seguinte forma: a Fernanda Rabin é a nossa CEO, né? A Roseli Melnick é a nossa sócia fundadora e a nossa tudo. E a arquiteta Cristiane Sampaio é a nossa sócia que fica na parte, então assim, estruturalmente. Então, eu sou a CEO, a Fernanda a CEO, trabalhamos na parte, junto com a Roseli, na parte forte de gestão, e dentro das nossas especialidades de arquitetura, como é que a gente se divide. A Rose e a Cris trabalham muito linkadas ali na prospecção, nos novos estudos. Nesta área, eu trabalho na prospecção, na parte técnica, numérica, então, assim, entra um terreno, o que a gente pode fazer e tal. Então, esse é o meu nicho, né? É o meu nicho. Falaria exatamente, assim. É o meu nicho inicial, digamos, e conforme a negociação e as coisas evoluem, vai para a equipe inicial de criação. E a Feira, ela trabalha na parte de concepção,
né? Então, também na parte inicial, e ela, toda a parte de arquitetura de interiores é da alçada dela e da gerência dela, digamos assim, né? Então, a gente, na verdade, é como se a gente tivesse 3 nichos, Setores. 3 setores, onde a gente tem a parte de estudos, prospecção, a parte de... toda a parte de desenvolvimento, de aprovação de projetos, projeto executivo, projeto de detalhamento. Entre essas partes, a gente sai do estudo, sai da criação e tem que começar a virar verdade. Isso eu divido com a Fernanda, né? A gente divide essa gerência, digamos assim, em conjunto, que é toda a parte de anteprojeto. Depois entra na parte mais focada de executivo, que é realmente mais comigo. E toda a parte de arquitetura de interiores é da alçada da Fernanda. Então, lá a gente faz áreas de uso comum de todos os empreendimentos, assim como clientes particulares específicos que a gente também continua fazendo. Legal. Quando Que sobra. legal. E esses setores, eles têm que, até por uma questão de organização e de ser isso, apesar de ser dividido em setores, isso tem que se conversar, né? Muito. As equipes, elas têm que estar entrosadas. Muito porque a gente, assim, como eu disse, cada um tem as suas especialidades. Então, assim, o importante é esse azeitamento para saber, eu tô criando, o que eu tô criando é possível, daí me chama Cris, cabe nisso nesse terreno, tô passando da área, dá para comprar mais índice, não dá para comprar, Fer, vem aqui, vamos ver qual é o conceito, o que a gente pode propor, porque a gente tem que linkar isso com o ticket do mercado, o ticket do produto, o que está se propondo fazer, a gente quer sempre fazer o melhor, né? Então, as gurias estão ali no projeto executivo, entram aqueles problemas normais de projeto executivo, né? Porque vem esse estrutural para bagunçar a nossa vida, aquele ar-condicionado que a gente não quer. Os complementares. Isso, daí volta lá para conceito. Olha, estão com um probleminha aqui, não tá dando bem para fazer isso. Então, chama a equipe de conceito, chama a equipe de interiores, que já tá lá trabalhando nas decorações e tudo que envolve arquitetura de interiores para buscar uma nova solução. Então, assim, essa integração, ela é absolutamente fundamental. E eu imagino que, dadas todas essas circunstâncias de ter muitos setores, é um multidisciplinar, é muita informação. Vocês têm que ter, de alguma forma, estabelecido ritos, né? Processos, planejamento, a gestão. Como é que funciona isso? Tem reunião de passagem, tem reunião de entrada, tem que fazer, sei lá, planilha, abrir a pasta. Como é que funciona isso? Processo é uma coisa que não para nunca, né? A gente não para nunca de fazer melhorias. Quanto mais, obviamente, com esse número de pessoas e com esse aporte de trabalho, a gente, se não tiver minimamente um processo bem estruturado, a bagunça tá instaurada, né? Então, sim, temos processos e, assim, desde organização de arquivos digitais, onde as coisas estão, a gente sempre se coloca assim, se eu não tiver aqui, como é que a gente encontra as coisas? Então, assim, desde o básico do básico, precisa ser organizado. Então, assim, tem este processo, uma pessoa nova que vai ingressar na sociedade, daí tem um treinamento. Tipo um onboarding, assim. Isso, exatamente. Onde é que estão as coisas, como é que eu renomeio arquivos, isso é o basicão, digamos assim, né? E depois também uma demonstração de quem somos, quais são as nossas equipes, quais são os nossos papéis, os tempos de projeto. Fluxos de trabalho. Fluxos de trabalho. Por exemplo, eu estou um projeto em estudo que vai para estudo preliminar, que é um empreendimento que se viabiliza. Então, quando ele vai para P, ele vai dentro da nossa estrutura atual, ele vai mudar de equipe. Então, a gente tem que ter uma reunião de passagem, todas as informações, tudo que já foi resolvido, quais são as pendências, alguns caminhos que já foram percorridos para não se repensar soluções, né? Então, há uns 2 anos atrás, a gente fez uma reestruturação, porque a gente tinha uma ruptura maior de estudo preliminar para o anteprojeto. A gente tinha uma separação de anteprojeto para executivo e a gente começou a sentir essa ruptura no processo. Então, a gente fez uma reestruturação juntando para que a gente tenha uma pessoa que fique do início ao fim deste processo, para que o projeto não sofra com isso. E assim como a gente também tem passagens, quando vou começar a fazer a parte de arquitetura de interiores de determinado empreendimento, que é a equipe de interiores que vai fazer. Então, existe uma reunião de passagem entre a parte de arquitetura e a parte de interiores, o que se propõe, qual é o conceito de projeto, qual é o conceito de arquitetura de interiores, como é que a gente faz esse casamento,
sabe quais são as informações, a quem eu me refiro, com quem eu busco. As informações do histórico, né? De histórico, né? E isso realmente é um processo constante. A gente tem e está fazendo ainda dentro do projeto, que não é uma coisa rápida, um mapeamento de todo o nosso processo, do início ao fim. Às vezes a gente está focado mais na parte de executivo, daí a gente começa a sentir que a gente tem que ir para o anteprojeto, daí a gente está no anteprojeto, vê que tem que dar algumas melhorias no estudo preliminar. É um vai e volta. É aquilo que a gente olha e parecem poucas caixinhas, mas dentro daquela caixinha cabe muitas. Mundo, né? Então, isso é um processo que a gente está sempre trabalhando, né? A gente até está com uma organização para que agora em 2025 a gente quer fechar um modelo atual, tanto de estrutura de escritório quanto de mapeamento de processos, para a gente fazer um grande workshop com a equipe, que a gente está planejando para fazer ali no primeiro trimestre de 2025, para fazer esse fechamento, para que depois, em cima disso, a gente possa fazer as novas melhorias. E assim a gente vai fazendo ponto a ponto. Que legal. E, Cris, me tira uma dúvida, porque agora eu tô falando e conversando, eu realmente fiquei com essa dúvida, porque, assim, são muitos processos, muitas pessoas envolvidas nessa linha de trabalho. Como é que funciona essa relação, justamente essa questão do histórico? Existe uma passagem de bastão, literalmente, para cada setor, ou existe, por exemplo, um coordenador que assume desde aquele início e consegue acompanhar a passagem desse projeto nos setores? Nós temos coordenadores. Por projetos, assim, digamos. Não é por projeto, a gente tem coordenadores por setor. Por setor. A gente muito pensou isso. Vamos separar por projetos ou vamos separar por setores, né? Tem escritórios que funcionam por projetos. Mas como o projeto, assim, em algum momento é muito cíclico, né? Eu posso, de repente eu tô com uma equipe que tá bombando com um projeto e um restante que tá sem. Você acaba ficando ocioso de alguma maneira. Então, às vezes a gente tem que remodelar, repactuar a equipe e tal. Então, a gente tem coordenadores por setor. Então, a gente tem coordenadora na equipe de arquitetura, um coordenador da parte de anteprojeto, uma coordenadora de executivo. E temos uma coordenadora da equipe de interiores, que tem que estar de braço dado, tá? Por quê? Porque as coisas se cruzam, né? Então, toda essa coordenação é feita em conjunto, cada uma dentro da sua especialidade. Por quê? Porque, gente, são 1000 cronogramas, são milhões de entregas, vocês mais do que ninguém sabe que ninguém espera, que o mercado muda numa celeridade absurda, então as coisas têm que ser corridas e atender ao tempo, senão o projeto muda. É muito dinâmico, né? O projeto muda, né? Então, a gente tem essa organização de, digamos assim, arquitetos desenvolvedores, arquitetos líderes de projeto, quem eu digo... O projeto é meu, né? Meu filho. Exatamente. Meu temos filho. As coordenadoras e as gerências e a direção, né? A direção na parte mais de gestão, hoje as gerências somos nós próprias, as diretoras. Gente, e o quanto que precisa tá tudo isso muito estruturado dentro do setor? Acho que até bastante no interiores, no projeto executivo, porque a gente tem a ideia de que eles acabam sendo pouco desconectados, porque o interiores acaba sendo um pós, mas é que não pode. Não pode existir desconexão nenhuma, Gurias, porque senão o que fica pronto lá no final não é aquilo que a gente... aquilo que foi pensado a gente precisa, né? a gente tem uma coisa que a gente chama assim, quando a gente concebe o projeto lá no início, a gente precisa defender aquilo ali com unhas e dentes até o final. Entendeu? E a gente precisa carregar aquilo ali, porque senão a gente se perde. E isso já aconteceu, né? Então, cada vez a gente procura melhorar mais os nossos processos, justamente para que a gente consiga entregar lá no final aquilo que a gente prometeu lá no início. A gente precisa entregar aquilo ali. Não, e até, Cris, esse é o grande diferencial do escritório de vocês, justamente, na minha visão, pela questão do interiores. Porque quando a gente faz um projeto executivo sem estar contratado, ou sem, de fato, desenvolver um projeto de interiores, o detalhamento de algo macro se baseia basicamente em áreas molhadas, né? É paginação de piso e revestimento. Né? Exatamente. E, na verdade, o envolvimento é tal que a gente, na verdade, junto ao cliente, a gente monta o memorial descritivo. A gente não recebe simplesmente o memorial descritivo. Por quê? Porque a gente entende que o que a gente está entregando nos representa. Entendeu? Não é assim... Sim, o cliente é o dono, sim, é o cliente que demanda. Obviamente, a gente tem que obedecer milhões de regras, orçamentos e uma série de coisas. Mas o projeto é nosso. Mas é que ele é único. O projeto é nosso. É diferente de tu daqui a pouco contratar. Claro que o mercado, né, esse é um diferencial de vocês. O mercado acontece na sua maioria de outra maneira, né? O arquiteto geralmente vai fazer o estudo preliminar, o anteprojeto.
Projeto executivo, tem arquiteto que hoje nem quer fazer, Não quer terceiriza mais, o executivo, né? Porque às vezes, enfim, é muito mais trabalho braçal também. E o interiores acaba ficando para um outro escritório, né? Mesmo que a gente não fizesse a arquitetura de interiores dos nossos projetos, o que não é o caso, a gente sempre faz, dos nossos e de outros tantos, a expertise que temos e o cuidado que a gente tem com a parte de arquitetura nos interiores é que faz com que a gente tenha plantas tão bem resolvidas. E são mesmo. Né? Por quê? Porque são cuidados, assim, de repente, aquilo que tu falou, num detalhamento normal, digamos assim, de arquitetura, que tu não tem envolvimento ou tu não tem o cuidado da arquitetura de interiores. Eu tenho que ter um ar-condicionado na sala. Não, para nós não é ter um ar-condicionado. Eu tenho que ter um ar-condicionado na sala, em determinada posição, por quê? Porque eu tenho que ter uma luminária aqui, eu tenho que ter um sofá ali, eu tenho que ter uma mesa de jantar assim, eu posso ter um painel em determinado... Eu não posso ter essas coisas, tem coisas que a gente sabe que tem que desaparecer no projeto, entendeu? E este cuidado, quem tem um olhar da arquitetura de interiores. Entendeu? Então, isso, independente de qualquer coisa, mesmo que o projeto arquitetônico, digamos, daquilo que a gente tá fazendo é nosso, a gente não tem como o olho não ir aí. E essa é a riqueza do negócio. E sabe, Cris, que isso é até engraçado tu falar. Tem muitas incorporadoras que a gente sabe que contratam as pessoas separadas, né? Então, Acho que é também sensação. Um trabalho desenvolvido no escritório pela equipe de interiores. Alguns projetos a gente é contratado para isso, outros não, obviamente. E ele, às vezes, ele não vai... Ele é uma das opções, digamos, alguma das possibilidades daquele imóvel, né? Por quê? Porque é um imóvel feito para venda. Mas ele é completamente diferente, né? Ele é diferente, mas a gente faz ele dentro de uma absoluta realidade viável. Ou seja, quem comprar aquele imóvel pode reproduzir aquilo ali. A minha percepção, cara, eu tô comprando um empreendimento, sei lá, caríssimo, né? Eu quero entender onde é que eu vou viver. E as pessoas não enxergam. E as pessoas não enxergam, né? Planta, não conseguem entender. Assim, há alguns anos atrás, não existiam determinadas preocupações que às vezes estavam linkadas de legislação, de coisa assim, que parecia que ficava restrita à parte de arquitetura, ao projeto, aprovação de projeto, e a questão hoje muito, muito premente, muito viva, que é a questão de acessibilidade, e que às vezes a arquitetura de interiores parecia que não estava vendo aquilo ali. Isso tomou uma proporção tão grande que hoje a gente tem uma equipe absolutamente capacitada e preocupada com essas questões. E isso é muito importante. Sabe, as gurias estão ali trabalhando e pegando uma planta e pensando, não, mas e essa porta aqui, se eu tiver que transformar esse apartamento num apartamento acessível, e nessa área de lazer, como é que eu vou chegar na piscina, como é que eu chego no salão de festas, como é que eu chego num banheiro acessível, assim. Joia. Então, as pessoas também foram se capacitando mais, não é... Eu acho que assim, é importante falar a diferença entre decoração e arquitetura de interiores. Totalmente diferente, a arquitetura de interiores, ela engloba todo esse conhecimento. E a gente vê na equipe muita preocupação com relação a isso. E isso é super importante. E isso faz parte também do que a gente vem tentando promover com capacitação, mas assim, isso funciona quando também existe uma por trás que é uma preocupação pessoal do profissional querendo absorver esse conhecimento e aplicar ele. Não, eu acho entendendo que isso a importância disso. E eu acho que isso é que torna, de fato, as plantas tão boas. Como é que a ferramenta BIM, ela, assim, veio para as melhorias? Isso é um ponto. E o outro ponto é se, de fato, para um desenvolvimento de um projeto legal, ela faz sentido. A gente começou a implementar o BIM do fim para o início. Nós começamos o BIM lá no projeto executivo. Tá? Então, assim, me considero mãe dessa incorporação, que foi eu que coloquei isso no escritório. Por quê? Porque era dentro do meu setor, dentro do projeto executivo. Ele começou a se tornar fundamental. Por quê? Porque os projetos, eles, de uns anos para cá, eles começaram a se tornar mais complexos. Claro, temos os projetos mais normais, digamos assim, né? Mas temos projetos com muita complexidade. Muita tecnologia também, muita complexidade de fachada, de soluções arquitetônicas, entendeu? Que num 2D era muito raso. Muito, exatamente. Hoje, o papel quando a gente aceita tudo, né? A gente fala muito exatamente. isso. Então, assim, tinha coisas, às vezes, que a gente tinha que resolver na obra, e isso não é mais possível, entendeu? Porque, assim, as coisas estão muito mais aceleradas,
na vida como um todo, e não, então isso reflete na arquitetura, obviamente. O mercado é absolutamente num ritmo louco. Volátil, né? absurdamente volátil. Então, a gente não se permite errar cada vez menos, né? E enquanto a gente tá na ferramenta, não tá na obra, isso a gente consegue enxergar. Consegue manusear. Então, a gente consegue, no BIM, que é uma ferramenta 3D, digamos, a gente faz, é uma construção virtual, a gente consegue enxergar muito mais elementos. Sim, dá muito mais trabalho. Sim, a gente são elementos, não são linhas, Sim. entendeu? Então, a gente, é isso, é uma construção virtual. Então, o envolvimento é muito maior, o tempo é maior, a capacitação da equipe é muito maior. Mas ele te dá uma assertividade muito maior do que quando a gente trabalhava no CAD. Bom, então a gente começou lá do executivo, com detalhamento, daí interiores, que também faz o executivo e o detalhamento das áreas decoradas. Abarcou Também isso é. aqui, Legal. no segundo momento entrou interiores, então ele veio vindo junto por etapas. E a gente começou a subir, daí foi indo para o anteprojeto e agora a gente está lá no estudo preliminar. Bom, abrindo um parênteses, projeto legal. Não, ainda não fazemos. Não, esse vale de fato a Porque pena, né? a gente constantemente fala sobre isso, tá? Mas a gente tá esperando o momento da virada de chave que ela realmente faça sentido, tá? Porque a gente faz as nossas entregas, por exemplo, tu entrega modelo, tu entrega um arquivo DWG, porque ainda temos projetistas que usam cada vez menos, ainda bem, essa ferramenta, e a documentação, digamos lá, toda em PDF. Porém, quando o projeto, a gente trabalha a aprovação mais ou menos, basicamente, para o projeto em 2 momentos, o inicial e depois o que a gente está entregando lá no fim, porque, inevitavelmente, o projeto tem algumas alterações durante todo o processo, em função de todo o input de informações que acontecem durante o projeto, todo o desenvolvimento de projeto, né? Então, assim, quando a gente faz isso lá no final, que é quando o projeto está todo modelado, tu já teve uma aprovação inicial, entendeu? Tu já tem uma base. Sim. Então, a gente acaba pegando ainda o 2D, por quê? Porque, na verdade, a gente faz muito comparativo da situação de início para o fim e faz quase um check, entendeu? Como é que mudou, o que permaneceu. Então, assim, para um projeto legal, nos moldes, principalmente de Porto Alegre, que são só manchas, né? São só manchas. Assim, claro, quando a gente pensa, a mancha no Revit eu poderia, com a mancha, eu crio uma área, ele já vai me gerar uma planilha, ele já vai não sei o que. Na teoria faz sentido. Mas a gente trabalha na prática. Tá? Sim. Na prática, um projeto executivo, às vezes, tem diferenças mínimas, porque tu trabalha com uma realidade milímetro, né? E o projeto legal, ele carrega uma informação lá do início, que é um cômputo de áreas, quanto é que a gente tá... Que às vezes eu mudei, assim, para colocar uma modulação, mudou 2 centímetros. Que não justifica. Então, não justifica, entendeu? Então, assim, a gente ainda não é um escritório 100% BIM. Enquanto o escritório não for 100% BIM, porque a parte de estudos ainda também a gente não chegou à conclusão de que vale a pena, tá? Por quê? Porque é de uma celeridade estrondosa. Tá? Por quê? Porque a gente faz estudos. Estudo tem que ser rápido. A gente faz estudos, gente, não é de uma semana para outra. É do dia para o dia, dependendo do caso. Entendeu? E o input de informações no modelo é enorme. Entendeu? Então, a gente, enquanto eficiência, a gente precisa ir pensando o que faz sentido e quando faz sentido, né? Então, por isso que a gente começou do fim do projeto para o início. E a gente vem puxando e vem estudando sempre a que momento onde é que a gente vai virando a chave. Onde é que a gente vai virando a chave. Até a gente chegar ao momento. E esse momento vai chegar, tá? A gente sabe que isso que eu ia te perguntar. A gente sabe, gente. Eu só não sei se é daqui a 6 meses, daqui a 3 ou daqui a 2 anos. Mas ele vai chegar o momento onde a gente, obviamente, porque o mercado se apresenta de uma maneira diferente. As pessoas que estão mais novas do mercado nem querem saber de AutoCAD, gente. CAD é todos aqueles memes que a gente vê na internet. Ninguém quer mais fazer aquilo ali. Né? Mas a gente precisa entender também a celeridade disso, quais são os elementos que a gente tem. Porque, assim, existem modelos. O que a gente vai colocar de informação no estudo? O que a gente, num estudo inicial de prospecção? O que a gente vai colocar de informação no modelo de estudo preliminar, no modelo de anteprojeto, no modelo de executivo? Para tudo isso, tu tem que fazer todo este planejamento. Por quê? Porque existem graus de celeridade diferentes.
e a gente precisa abarcar isso. Mas isso vai acontecer. A gente sabe que isso vai não, acontecer. e tu não acha que a questão do projeto legal ainda não está inserida é muito mais também por como a prefeitura se comporta no tempo dela? Porque, claro, no momento que a gente tivesse algo, já estamos numa velocidade muito maior do que era num passado não muito distante. Mas o mundo ideal seria a gente conceber um projeto e daquele ter o pré-executivo que seja, ou daquele ter o anteprojeto já modulado, né? Modelado, quer dizer, no BIM, tu extrair dali realmente. Aí na minha cabeça, eu não sei, eu não abri um BIM. Eu ainda, de fato, faço parte dos memes do CAD, porque a gente só faz projeto legal. E na minha época de projetista, ainda se falava alguma coisa, mas no escritório que eu trabalhei ainda não tinha se implementado. E até na época eu nem trabalhava em CAD, era Vector. Então, me parece que vem muito mais dessa ideia de que se a gente tivesse a oportunidade de desenvolver um projeto, para daí extrair uma aprovação de projeto, também a gente não teria tantas reaprovações, né? A gente teria daqui a pouco uma mais tranquilidade, mas daí uma opinião minha, até com obra, né? Então, tu tem um pacote completo no BIM. É que o modelo ele tem um tempo de maturação, né, e um tempo de trabalho. Por isso que eu falei, existem o tipo de informação que tu vai imputar a cada etapa de acordo com a velocidade. A informação que tu tem lá num projeto executivo é absolutamente diversa do tipo de informação necessária lá no início do processo, em função, inclusive, da celeridade do que tu apresenta. Então, assim... vai chegar um momento, e eu acho que ele não é tão distante, onde a gente vai ter modelo lá no início, e eu já vou começar a modelar, até porque, na verdade, assim, quando tu trabalha em conceituação, que tu trabalha, digamos, num SketchUp, coisa assim, tu também tá trabalhando em 3D para poder enxergar aquilo ali. Então, ele tem todo este valor, tá? Que é fundamental. Então, isso vai acabar acontecendo lá no início, e as aprovações, elas acontecem lá no início, quando tu tá pensando o projeto, quando tu viabiliza, entendeu? Então, ele tem a ver com um casamento de timing, entendeu? Porque no momento que tu consegue fechar um estudo, que tu vai para estudo preliminar, que o negócio se viabiliza, a gente já tem que botar ele na prefeitura, a gente tem que aprovar. Pelo timing. Então, eu não tenho tempo de maturar o processo, de fazer um projeto, de extrair um projeto legal de um projeto... Do anteprojeto que fosse. Porque quando eu tô no anteprojeto, já caminhei muito, porque ele requer muito mais definições, que algumas definições requerem tempo, requerem maturidade, entendeu? Faz parte disso. Mas assim, quando a gente chegar... E eu acho que esse momento nunca vai mudar, tá, gente? O projeto... Sim, a ordem das coisas. Vai acontecer lá no início. Não tem como ser diferente. Mesmo quando a gente trabalhava 100% CAD, a aprovação sempre foi lá no início, lá nos primórdios, quando éramos 5 pessoas dentro do escritório. Às vezes a gente lançava um tipo, a aprovação, vocês lembram? Ela era toda desenhada. Sim. E eu, vamos botar o projeto na prefeitura. A gente tinha um tipo, daí eu mesmo acabava montando o térreo, o lazer, não sei o que, era pra entrar. Que nem existia. Que nem existia. Na hora de montar o legal. Entendeu? Sim. E depois, vai aprovar, tá ok, pra minimamente... Tá tudo fechando. Bom, agora vamos desenvolver o negócio. É que a consolidação, né? Ele tem que virar verdade. Tu tem que, enquanto empresa, saber onde é que tu coloca teu tempo. A gente trabalha com serviço. Serviço é tempo. Tá. Mas sabe que eu tava pensando agora aqui com essas ideias que tu disse, com essa formação da Pri, tava concatenando umas coisas. Por exemplo, eu acho que este caso funciona, quer dizer, funciona não. Este caso de BIM não faz sentido pra vocês. Neste momento. Porque vocês têm um escritório de grande porte que atende empreendimentos que tem que ser muito célere, tem que ser muito rapidez. Agora, a gente, por exemplo, lá no escritório, a gente trabalha com alguns outros escritórios que são menores, né? E que daqui a pouco tem 1, 2 ou 3 empreendimentos, então, sabe, caminhando mais devagar, não tem essa agilidade. Então, assim, a gente, por exemplo, às vezes recebe projetos para fazer o projeto legal, que ele já vem muito maturado. Sabe? Então, aí eu acho que existe um outro lado da moeda, sabe? Eu acho que essa questão, no caso de vocês, não tem a menor dúvida. E eu acho que tu disse tudo porque tem que ter a agilidade. No pé, né? Mas talvez, nestes casos de escritórios menores, né? Que não tem tanto essa complexidade de projetos, de entregar o projeto rápido,
o projeto já vem, ele Existe. existe, ele entra para aprovação com um projeto Não só bem mais existe, desenvolvido. como também Sim, ainda menina, existe não, imagina. projetos e profissionais que ainda têm na mente que a gente protocolava uma coisa básica e que a gente pode vir durante a aprovação trocando em comparecimento, sabe? Acho que assim, uma empresa, seja pequena ou seja grande, um escritório de arquitetura e trabalhar com serviço. O nosso tempo vale ouro. Com certeza. Não tem Entendeu? dúvida. Então, assim, retrabalho é rasgar o Sim, tempo. não, pagar conta, né? Entendeu? É. Então, esse conceito de que vamos botar na prefeitura e depois a gente vai vendo, é horrível. Não, é É horrível. péssimo empresarialmente para um escritório de funciona uma pessoa ou de bem, não 30. adianta. Sim, ou de com 50. certeza. É. Não, com Entendeu? certeza. Então, assim, tem determinadas coisas que tu tem que pensar um pouquinho. Então, tu tem que realmente entender. Tu tem que Tá, escolher e aí onde é que tu coloca os teus ovos na Vou cestinha. pegar esse teu gancho, né? Tu tá me dizendo assim, alguma coisa a gente tem que pensar um pouco para colocar o projeto. E neste momento de vou pensar um pouco para fazer um projeto arquitetônico, vocês não têm essa ideia do que seria inicial, que faria sentido já trabalhar com o BIM aqui? Mas a gente tá caminhando Pois é. pra lá, só que a celeridade ainda não justificou Ainda não. Mas eu entendo que o tempo é curto pra chegar lá. É. A gente não tem como... Gente, se a gente trabalhar sem olhar pra frente, a gente trabalha assim. Sim. Tá? A gente tem que Não olhar existe. e A inovação tá aqui, ano ó. que vem, como é que a gente começa e como é que a gente termina. E a gente tem que olhar quem tá vindo pro mercado, a gente tem que ver o que estão aprendendo nas faculdades e como é que estão saindo as pessoas das faculdades, que são os nossos futuros sócios, entendeu? E que não vão mais trabalhar com CAD e que não adianta a gente se agarrar naquela ferramenta, entendeu? E que daqui a pouco não é BIM, daqui a pouco é outra coisa. Sim, outra coisa. Nós temos IA, a gente tá conversando ali no escritório e a gente começa a entender que a gente precisa pensar a gente não tem nada lá funcionando, mas a gente precisa conversar sobre isso. Tá aí, né? O que a IA vai trazer pra gente de ferramenta, de informação, como é que a gente vai melhorar o nosso processo com isso. Já usamos para algumas coisas, não diretamente para resolver arquitetura, mas para algumas outras coisas a gente usa. Hoje eu tava fazendo uma reunião ali de mídias e coisa e precisamos pensar no negócio, como é que a gente fala isso, puxa aí, vamos ver, entendeu? A gente tem que botar a mão nessas coisas. Gente, a gente fica velha, a gente tem que ficar a gente fica idade, ultrapassado. A gente fica ultrapassado. E assim, a gente exatamente. obsoleto, a gente não fica no mercado. Exatamente. E a gente não pode se dar este direito. Não, com certeza, senão a gente cai. Senão a gente cai. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que estar em constante evolução. Então, assim, sim, em algum momento, isso vai acabar englobando todo o processo, mas ele vai englobar todo o processo quando ele fizer sentido. Enquanto empresa. Tá, perfeito. E assim, por exemplo, eu acho que a gente tem que contextualizar aqui para quem tá nos vendo, porque talvez, e eu acho que boa parte dos nossos ouvintes não tem um escritório tão grande que nem tu tem, né? Porque a gente sabe que o escritório de vocês é uma referência aí nesse mercado. Mas vamos lá, assim, porque a gente tem que entender que o processo de arquitetura, né, ele tem que ser minimamente não, ele tem que ser até bastante desenvolvido para tu conseguir chegar num projeto legal e aprovar, porque a gente tem muitas especificidades num projeto que tem um comprometimento ferrenho com o que a gente... Vocês me conhecem. A gente é muito responsável por aquilo que coloca. Então, assim, um projeto, apesar que quando a gente coloca para aprovação, mesmo sendo lá no início do processo, mesmo eu ainda estando em estudo, eu nem mudei meu selo ainda. Tá lá, estudo. Ele tem um grau de veracidade e comprometimento que a gente sabe que, ao desenvolver o projeto, aquilo é uma verdade. E aquilo para em pé. Sim. Mesmo... Daí independe de ferramenta, entendeu? A ferramenta é uma questão de celeridade de processo, o quanto tempo a gente gasta e com que qualidade. Perfeito. Mas o cerne de informação do que consta naquele momento, ele podia estar no papel manteiga e na lapiseira, queridos. Lógico. Né? Eu me lembro lá... Nos primórdios. Eu tô formada há 30 anos. Quando eu fiz faculdade, não tinha computador. Eu saí da no papel. faculdade na prancheta e no papel. Eu peguei papel. Eu aprendi CAD trabalhando num escritório. E que foi o escritório onde eu me formei na minha área. Porque era um escritório grande, na época. E que o meu mentor, digamos assim, que era o arquiteto do escritório, ele tinha
um carinho, um comprometimento, digamos assim, com esta parte, assim, eu chegava lá e eu me lembro como se fosse hoje, ele dizia assim, gente, o plano diretor é livro de cabeceira, se vocês querem fazer coisas diferentes... Que bom isso, né, gente? A gente quase não vê isso acontecer. Porque assim, ó, se vocês querem fazer coisas diferentes na arquitetura, vocês têm que saber como fazer, então tu tem que extrair isso da onde, gente? Do processo criativo e da legislação. Sim. Como é que eu quero fazer tal coisa, não tá escrito ipsis literis, mas lei é lei. A gente tem que saber interpretar, a gente tem que saber o que faz, né? Então, assim, este grau de comprometimento eu posso estar com o projeto inicial, mas a gente sabe que ele funciona. Ele não sai do escritório nem para uma reuniãozinha inicial com o cliente, se a gente não souber que ele não funciona. A gente tem que entender que um projeto... eu vou fazer um projeto legal. Gente, não é só lançar ele, vou lançar umas manchas, vou fazer. Tu tem que ter um mínimo de evolução, de entendimento daquele... Saber a restrição, o que tem no terreno, o que tu pode construir, o que tu não pode. Né? Porque senão, aí depois o pessoal reclama. Não, e onde é que tá... Como é que um cliente teu compra uma área com a tua informação... Se tu não tiver absolutamente certeza daquela... Do que dá. Olha o compromisso que isso é. É negócio, assim, né, gente? É investimento. Assim como daí mais adiante uma planta, como é que tu oferta... Ele não tem que ser o especialista nisso. Quem tem que ser especialista é tu. Tu tem que saber que aquela planta funciona, que aquela pessoa que mora lá vai conseguir colocar sua sala de jantar, sua cama, sua escrivaninha, o filho vai poder estudar, eu vou poder chegar na cozinha, de que formato, eu consigo botar um fogão, uma geladeira. Não, que cabe, né? Que cabe. Não dá então, pra inventar como moda. Tu vai fazer uma planta arquitetônica sem mobiliar? Sim, não tem. Não existe. Porque não é por metragem quadrada, é formato de ambiente também. Essa área vai te dar mais riqueza. Com certeza. Que tu vai com certeza. E nesse gancho aí que tu tá falando, né, Cris? Você sabe que a arquitetura legal, ela não é... A gente não... Tu sai da faculdade de uma forma muito rasa ali, né? Nossa. Muito rasa. Eu particularmente não tive nada... Hoje ainda existe uma pincelada. Quando eu estudei, também, era também zero. Falou em plano diretor, a gente não tinha. Eu me lembro, isso, assim, meu projeto de diplomação, foi faltando terreno, e eu fui empurrando pro terreno do vizinho, e tá tudo certo. Olha a falta de comprometimento. Total. A faculdade, ela tem um papel importante e fundamental, porque ela precisa ter o lúdico, ela precisa ensinar as pessoas a pensar. Mas tem que ter um pezinho na realidade. Não, com certeza. Já teve um tempo atrás, até foi num evento nosso das BEA, na Unicinos, e eu tava conversando com uma professora da Unicinos, e a gente tava conversando sobre isso. Gente, as pessoas nos assustam com crua, as pessoas saem sem ter esse conhecimento. Muito. E, gente, não é um conhecimento glamouroso, que eu digo, né? É chato pra quem não é bonito. Não gosta, é chato, gente. Não tá lá naquelas decorações lindas que a gente vê no Instagram. Ninguém coloca lá no Instagram um pedaço do diretor. Não. Então, mas é o cerne do negócio, entendeu? É importante. Então, acho que precisa ser colocada a importância disso. E eu conversando com essa professora, ela disse assim, enquanto isto não virar... Ela enxergava a importância, sabia da importância, mas não conseguia implementar. Porque enquanto isso não vier como matéria obrigatória do MEC, não vai acontecer, porque nenhuma universidade vai bancar isso, porque custa. Eles têm que contratar professor especialista, eles têm que criar cadeira. Então, assim, tem que vir de cima. E tem que vir de baixo a demanda. E tem demanda. Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha enquanto associação, nas BEA, vocês estão ali, você sabe. A gente precisa trabalhar com isso, porque a gente precisa criar necessidade e valor. Precisa capacitar. E precisa capacitar, porque assim, o que a gente assim, vê de arquiteto que chega com coisas absurdas, assim, que muito tem. Como é que funciona essa coisa da capacitação para vocês dentro do escritório? Então, na verdade, assim, dentro da arquitetura, como a gente falou lá no início, existe uma questão de gosto pessoal, né? Então, assim, a gente tem essas matérias dentro do escritório. Eu tenho uma coisa pra mim que conhecimento é uma coisa que a gente não pode ter pra gente, né? Conhecimento a gente precisa disseminar. Quem fica com conhecimento pra si, morre em si, não tá fazendo nada de bom pra sociedade, não tá fazendo nada de bom pra ninguém. Então, assim, tu precisa compartilhar conhecimento. Com certeza. E tu oferta isso. Mas o outro lado precisa querer receber, né? Então, assim, a gente até recentemente dentro do escritório, dentro do nosso setor de AP, a gente tem as reuniões de equipe e tal, e a gente tem algumas reuniões quinzenais onde a gente instituiu assim, vamos começar, de tanto em tempo a gente levanta alguns assuntos. Eu disse, bom, vamos levantar a necessidade de mais conhecimento sobre o projeto legal, o porquê das coisas, porque não adianta vir as pessoas lá, isso já mudou absurdamente dentro do escritório, mas porque antes era assim, Cris, eu preciso fazer tal coisa no projeto, posso?
Ai, gente, a máxima não, aquela, né? Não gente. dá o peixe, ensina a pescar, tá? É uma coisa muito rasa, muito velha, Gostei dessa, mas funciona. gente. Eu me recuso a dizer pode ou não pode. Posso ser a chata, tipo, lá vem o discurso. Não, gente, me dá um tempinho, eu vou dizer, pode, por isso. Por quê? Não sei, e muitas vezes eu não sei, eu vou dar uma pesquisadinha. Aham. Eu acho que pode, se a gente conseguir, porque a lei é assim, né? Eu acho que pode. Tem umas se eu conseguir brechas. justificar de tal É. forma, podemos criar esse cenário. Isso vem enriquecendo a complexidade dos projetos, porque senão a gente continuava fazendo caixa, né? Porque se tu olhar, se tu quiser traduzir o que pode no plano diretor e no código de órgãos no projeto, tu vai fazer uma caixinha, arrasado. uma faixa, Tá uma lá, sacada de gente. 2,5 Não metros. tem como. Não, tu precisa criar esta curiosidade. Algumas pessoas são mais receptivas a ela e querem aprender mais, e essas, então, a gente vai ir nesse viés. Mas, Né? bem ou mal, outras vão aprender o que pode e o que não pode, ou onde pode especular mais, dentro da sua especialidade. Eu tô fazendo uma decoração de um salão de festas e preciso entender sobre acessibilidade, eu tenho que ter preocupação com incêndio, Então, assim, a gente... há um tempinho atrás fez, por exemplo, um workshop lá no escritório, daí a gente chamou um especialista em acessibilidade, daí a gente Legal. fechou 2 turnos, Que joia. e chamou todo Legal. mundo pra explicar por quê, porque começou, e a gente começou a sentir, tipo, tem coisas que não adianta a gente ler a lei. Sim. A gente tem coisas que funcionam, entender. acessibilidade é uma delas, no uso, o que representa, conceito da coisa. o conceito de não discriminar determinadas pessoas, porque de repente a pessoa, tá, eu tenho um banheiro acessível, mas essa pessoa que chega direto e a outra tem que fazer a volta na quadra pra chegar no banheiro. Bom, eu tô atendendo a lei escrita? Tô. Tô atendendo na vida? Não. Entendeu? Então, assim, isso a gente vai procurando fazer, seja de um jeito formal, por exemplo, como um workshop, chamar um especialista, quanto pequenas reuniões dentro de equipe, que de repente de discussões, que a gente trata, ou o que é uma área densável, por que tu não pode ir lá no meio do projeto executivo fazer um super depósito dentro de uma área de estacionamento? Pode, mas o que implica? Eu tenho que comprar, se eu não tenho área disponível, eu vou deixar de ser Sim, quais são as consequências, entendeu? né? As pessoas precisam entender em cima do que estão trabalhando. Então, essas capacitações, elas acontecem de N formas. Seja, digamos assim, o pessoal do projeto que trabalha, digamos, um projeto executivo, visitar uma fábrica de esquadrias para entender na hora do seu projeto executivo que elemento é aquele. Sim. Por que aquela raio daquela esquadria tá me gastando 40 centímetros de piso em vez de aqueles 15 que a gente gosta tanto de deixar no projeto? E precisa entender essa realidade. Daí o pessoal da equipe de interiores vai visitar uma fábrica de móveis para entender de que forma melhor eu consigo colocar aquilo dentro do meu projeto. Então, as capacitações, elas acontecem de N formas. Permanentes, né? Permanentes, mas nada disso acontece sem interesse pessoal e particular de cada um. Por exemplo, as BEA. As BEA, a gente é um escritório associado, tem diversos grupos de trabalho que são os GTs. Né? Eles estão ofertados dentro do escritório. Ele é aberto para quem quiser. Para quem quiser da equipe. Eles são riquíssimos. A gente tem o de licenciamento, tem o de plano diretor, tem agora o de interiores. Cada um dentro das suas, dos seus gostos, das suas afinidades, pode buscar aquilo ali. Por quê? Porque ali é uma mina de aprendizado. Não, e uma troca também, uma troca né? É uma troca de experiências. Tu conhece outras pessoas, tu acaba aprendendo como é que funcionam outros escritórios, tu vendo outros modelos, tu pode também, dentro de gestão, fazer algumas mudanças, daí tu já alinha um processo novo, tu já faz algumas melhorias. É muito rico. Sabe que eu acho que, assim, a gente às vezes não pensa, mas a arquitetura legal também tem conceito, né? A gente também tá numa área de arquitetura. Então, e tem assim, muita criatividade. Exatamente. É um processo absolutamente técnico. Executivo, eu sou a pessoa técnica. Eu já sei essa. Mas existe uma criatividade absurda dentro pra te fazer funcionar. Não, é aquilo que tá escrito ali, tem o porquê. Aquilo ali não tá escrito... A troco de nada, né? Não, e existe preto no branco. E uma vírgula existe muda todo sentido. Exatamente, existe o porquê daquilo. Então, aquilo foi conceitualmente concebido, né? E às vezes eu acho que a pergunta que tu fala, posso? Às vezes é só o responder, a gente também não quer, como tu disse, ser o chato do discurso, né? Mas assim, só responder faz com que a pessoa também não pense. Né, que ela não, ela vai sempre... Ela vai perguntar de novo. É o rápido e fácil. Ela ser imparcial quando ela tá lendo Exatamente. a lei, porque a gente sempre vê isso, que o pessoal puxa a brasa pro seu lado. Mas às vezes na fala, colocar o porquê das coisas, eu costumo ser a chata do discursinho. Mas botar o porquê das coisas faz com que daqui a pouco a pessoa não só se interesse, ela entenda e não venha te perguntar de novo, porque daí ela aprendeu. Exatamente. E a gente enxerga isso dentro do escritório. Exatamente. É muito legal. A gente enxerga muito, porque realmente
Eu quero muito que me perguntem do que eu interessa, porque eu vou perguntar para os outros Claro. das outras matérias dela. O que pode também, porque assim, na minha matéria, eu sempre digo, não tem nada de decoração. Eu tenho que ir lá pedir pra alguém, tipo, isso aqui combina, Grace, isso aqui fica bem. Então, assim, me perguntem também da minha área que é, mas me perguntem me dizendo o porquê, que de repente alguma coisa combina, outra não, outra moderna não. E eu vou dizer o que funciona e o que não funciona. E a parte toda de legislação, ela também tá em constante modificação. Então, tu tem que estar sempre atualizada, tu tem que estar sempre estudando. Não, e ela tá cada vez mais linkada, porque agora com questão de certificação sustentável, então a gente já linkou, não fica... muitos instrumentos, Exatamente. muitos benefícios que tu vai consegue ir juntando pra melhorar sempre o teu produto, né? E olha só a importância que é de tu ser essa referência pra te conseguir, numa situação de gestão, perceber quem são aquelas pessoas dentro de um escritório tão grande que tem essas afinidades pra tu conseguir direcionar elas da forma correta. É um objetivo que não é fácil de alcançar, que é realmente treinar pessoas, trazer pessoas para esse no meio do universo de tudo que tu tem para fazer na vida, né? Então, assim, eu sempre me sinto devendo. Eu devia ter mais gente engajada nesse negócio. já fiz mais, já treinei outras pessoas. Hoje, nem tanto assim, mas isso é fundamental justamente para a gente poder criar uma rede dentro do escritório e fora do escritório, gente, porque o nosso mundo é redondo, o mundo gira, quem tá aqui contigo hoje daqui a pouco não tá e daqui a pouco tá de novo, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, o conhecimento ele tem que girar e ele tem que estar com todo mundo. Que legal. Cris, a gente tem, assim, um agradecimento enorme por tu ter participado conosco hoje desse episódio, da gente ter colocado isso pro público de uma forma tão esclarecedora, assim, porque vocês realmente são uma referência e pra gente é uma honra gigantesca, assim, vocês embarcar nesse projeto que a gente tá começando agora. Exatamente. Que a gente tá acolhendo pessoas, assim, bem especiais pra participarem disso. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Desejo um sucesso enorme pra vocês. Que vocês continuem sendo essa referência maravilhosa. Obrigada, gente. A gente vai trabalhar pra isso. E a gente sabe que se a gente deixasse, a gente ia ficar aqui o resto da tarde. Ai, exatamente isso que eu ia falar, porque a gente tinha um roteiro tão maior assim, e aí passou correndo. Nossa, quando viu, passou. Ai, mas isso que é bom, né? Porque a gente traz conversa foi boa. Que a gente sabe que a gente vai conseguir ter a minha preocupação lá no início era a gente não vai ter assunto, eu vou ser a chata que vai faltar assunto. Capaz, a gente consegue, assim, cada vez catar mais coisa aqui pra falar. Mas eu acho que isso acontece quando a gente faz o que a gente gosta. Não tem a menor dúvida. É que tenho certeza que somos uma mesa de 3 mulheres empoderadas e que amam o que fazem, né? Eu acho que isso é o mais importante. Até assim, pra quem quiser encontrar vocês, o escritório, qual é o contato, rede social. Roseli Mionic Arquitetura. É só dar um Google ali, não é difícil de nos achar, né? Nosso escritório fica ali no Trend da 24. Porto Alegre, gente. Porto Alegre, ali no Corporate, né, Marilã 777, sala 804. E estamos super à disposição, e seja para tirar dúvidas, seja para conversar, e para voltar aqui uma ideia, pra voltar depois, né? A gente vai legal. À disposição, é só me chamar. Porque essa conversa foi muito legal, muito boa. E você nos encontra aqui na Rádio Arquitetura, quinzenalmente às 14 horas, nas sextas-feiras e nas plataformas digitais. Obrigada, este foi o episódio 003. No próximo episódio, a gente vai ter aqui um participante bem especial para conversar com a gente sobre empreendimentos complexos e, enfim, né, que dão o que falar por aí. O arquiteto José de Barros Lima. Muito obrigada, gente. A gente se vê na próxima.